Bem-vindos novamente a mais uma aula de Introdução a Python pela Faculdade da Unicamp. Hoje nós iremos dar o início ao nosso projetinho do jogo Falling Apples. Esse projetinho será dividido em 3 aulas, sendo que na primeira aula nós iremos trabalhar principalmente com a geração da tela, a geração do nosso personagem principal e a movimentação dele. Na aula seguinte, na aula 5, nós iremos trabalhar com a adição das maçãs que irão cair na tela e tanto das maçãs boas como das maçãs que estão podres, as bad apples, para a gente ter uma pontuação aí. E na aula final nós iremos fazer o que? Iremos trabalhar adicionando imagens ao nosso joguinho, sons e fazer o cálculo da pontuação e final do jogo. Então vamos dar início à nossa aula. Eu irei utilizar para desenvolvimento a IDE Visual Code, mas você pode realizar ela tanto o desenvolvimento em Python, tanto pelo Visual Code mesmo, ou outra IDE de Python, ou até mesmo por um bloco de notas e rodar via o seu terminal ou seu prompt, de acordo com o seu sistema operacional. Então vamos dar início, vamos criar um novo arquivo, vamos chamar ele de FunApples.py. Ok, com isso nós criamos o primeiro passo. Agora, para fazer a interface gráfica, nós iremos utilizar uma biblioteca que já vem junto quando instalamos o Python, ou se não vier junto, você pode instalar separadamente, que é a biblioteca Turtle do Python, onde com ela você consegue fazer essa biblioteca gráfica. Você tem a opção de fazer desenhos de forma bem mais simples. Ela é bem indicada para quem está se introduzindo na linguagem, principalmente crianças. Ela é bem simples, tem várias funcionalidades interessantes nela. Quem tiver interesse, é só dar uma olhadinha melhor. Então vamos dar início. Primeiro passo, nós temos que fazer o import da nossa biblioteca. Então, import turtle. Ok. Agora nós iremos criar a nossa tela. Então vamos aqui, criação da tela do jogo. Para fazer a criação da tela do jogo, nós temos que primeiro definir o tamanho da tela e como ela será feita. Então vamos criar uma variável chamada jogo, chamaremos a biblioteca turtle e criaremos um screen, turtle.screen. Ok. Agora vamos dar um nome para essa telinha. Então turtle, vamos colocar jogo.title e vamos dar o nominho para ela como Falling Apples. Ok. O próximo passo, vamos dar um plano de fundo para ela, uma cor de fundo para ela não ficar inteiramente branca ou inteiramente preta. Então vamos dar um tom de azul claro, blue, light blue, e por fim vamos definir o tamanho dessa tela. Vamos dar tamanho de 800 pixels de largura com uma altura de 600 pixels. Beleza, vamos colocar para rodar. Sempre que aproveitar o Python, a gente pode rodar várias vezes, até para pegar vários pontos onde pode ter problemas. Se você deixar fazer tudo de uma vez só para executar no final, você pode encontrar alguns problemas no meio do caminho. Então vamos dar um run. Como nós vimos, a tela apareceu e já sumiu. Por que isso? Porque a gente não deixou a tela em loop para o jogo ficar aberto, vamos dizer assim. Então vamos dar aqui um jogo.main loop.
Ok, salvamos, vamos rodar de novo. E aqui está a nossa telinha do nosso joguinho. Beleza? Para aqueles que estão fazendo via bloco de notas e terminal, para rodar é simples. Primeiro passo, você precisa acessar a sua pastinha. No caso, eu estou usando a disposição Ubuntu do Linux, mas se você estiver utilizando uma versão do Windows, você pode acessar ela via o seu prompt de comando. Então, você precisa localizar a sua pastinha do jogo, onde eu já estou aberto aqui. Listando aqui, tem o nosso arquivo que a gente criou aqui. Para rodar, basta o que? Python e o arquivo que queremos rodar. Enter, ele vai rodar normalmente. Então, se você tiver com bloco de notas e quiser rodar via o prompt, fica a critério de vocês. Então, start clear aqui. Ok. Com isso, nós já temos o nosso joguinho começando a desenvolver. Já criamos a tela, mas no momento não temos nada. Então vamos adicionar nosso personagem. Inicialmente nós criaremos nossos personagens como quadrado, círculo, para facilitar a nossa criação. Então como nós já vimos a parte de orientação a objeto, vamos criar uma primeira classe. Para cada objeto do Turtle, a gente vai precisar criar um objeto para ele para aparecer na tela. Então nós vamos chamar eles de elementos, os sprites que tem nessa tela. Então vamos criar a primeira aqui, então aqui ó, criação da classe de elementos. É uma classe, vamos chamar ela de pai, por quê? Porque ela terá filhos de acordo com a teoria da programação orientada a objeto, principalmente a parte de hierarquia, herança. Nós temos que os filhos dessa classe pai vão herdar os mesmos atributos da classe pai. Então, em vez de a gente criar várias classes que têm os mesmos atributos, a gente pode o que? Ir herdando elas para ir não aproveitando. Só esses filhos a gente também pode adicionar novos atributos nela. Isso é bem interessante. Então vamos dar aqui nisso. Vamos criar aqui a class, vamos chamar de elemento. Ela vai ter o que? Um turtle, ou seja, ela está estendendo, ou seja, o pai da classe elemento é a classe turtle da biblioteca, e vamos criar aqui uma funçãozinha dentro dela que chama underline init underline. Essa função ela é padrão do Python, então sempre quando se instancia um objeto, ela sempre é um build-in que tem dentro das nossas classes. Então quando se instancia ela, essa vai ser a primeira função que vai ser executada após a criação. Então aqui os elementos quais são os parâmetros que a gente precisa passar para o nosso init. Vai ser o self, que nada mais é do que o próprio objeto, quando a gente instanciar ele daquele próprio. Interessante é que a gente não vai precisar passar o self como parâmetro depois, nas chamadas dessa rotina. Logo iremos ver isso. Aí temos o que? Vamos passar no formato dos nossos elementos, são quadrados, são círculos, são uma imagem, vamos passar uma cor, a gente pega a posição X, ou seja, a posição inicial onde queremos que o nosso elemento fique na tela, a posição Y, ou seja, a posição vertical inicial, e vamos passar na velocidade. Beleza. Aqui lembrando que no Python a indentação é para dizer que a função dev ela pertence à classe elemento. Então aqui, logo depois que damos o enter, ele já indentou novamente, que é uma tab, ou 4 espaços, para dizer que tudo que a gente pôr aqui dentro vai fazer parte da função init. Então aqui nós
damos o que? Vamos chamar o construtor da classe Py, turtle, ponto, construtor, desculpa, o init dela, passando o nosso objeto, ou seja, para ajudar na criação. Após isso, o nosso objeto a gente quer atribuir os parâmetros que a gente passou para ele. Então, o self.speed, que vai ser o que? A velocidade que a gente está informando. Temos também o self.pinup, que é para ele não fazer o desenho do objeto passando na tela, porque se a gente não colocar esse pinup, vai ficar um caminho que o nosso objeto está passando. Então, depois disso, vamos selecionar um self.shape, ou seja, qual que é o formato do nosso elemento. Após isso, um self.color, onde a gente vai definir a cor. O self.goTo, onde a gente vai definir qual vai ser a posição inicial horizontal e vertical do nosso elemento. E por fim, um self.direction, que vai ser a posição que a gente quer que o nosso elemento ande. Nós iremos deixar aqui como stop no momento, para não fazer nada. Vamos salvar aqui, vamos rodar para ver se não tem nenhum problema no momento. Beleza, rodou, não está fazendo nada por enquanto. Tudo bem, é isso mesmo que a gente precisava. Agora para o nosso próximo passo, que a gente vai querer o quê? Criar a nossa cestinha que vai capturar as maçãs. Então vamos dar aqui, ó, criação da classe de cesta. Então, que é o nosso o nosso jogador. Então, o primeiro passo que é? Vamos dar class, vamos chamar essa classe de cesta. E quem que é o pai dela? O pai dela vai ser o elemento, a classe que a gente acabou de criar. Por que isso? Porque daí a gente não precisa ficar criando novamente o turtle. Ela fica meio mais simples a gente trabalhar. E todos esses elementos que a gente passou aqui, esses atributos, vão ser totalmente herdados já pela classe cesta, facilitando bem a nossa vida. Então vamos dar aqui vamos criar uma função novamente, a nossa função init. Essa função init vai receber o self novamente, vai receber o formato, a cor, a posição x, a posição y e a velocidade. Ok, tudo bem até agora. Então vamos dentro da nossa funçãozinha. Opa, faltam 2 pontinhos aqui. Dentro da nossa função, a gente vai chamar o construtor do pai, que é o construtor do elemento. Construtor, desculpa, novamente. O init dela. Passando o self, o formato, a cor, a posição x, a posição y e a velocidade. Ok, até aí. Depois nós vamos o que? Criar duas novas instâncias que seriam o que? Self.pontuação, que é a pontuação do nosso jogador, e o self.vidas, que é a quantidade de vidas que nosso jogador terá. Vamos começar com 3 vidas. Ok, até aí vamos executar aqui para ver se não quebrou nada no momento. Ok, é isso que a gente precisava no momento. Agora vem a parte bem interessante. A gente vai o que? Nós iremos o que? Adicionar o jogador na tela. Para adicionar o jogador, nós iremos instanciar a classe cesta, uma variável chamada cesta com C minúsculo. Nós queremos o que? O nosso jogador vai ser um quadrado no momento. Nós queremos que ele seja azul, a cor dele. Então a posição 5 para x, ou seja, vamos pegar aqui
No Python, aqui no Turtle, nós temos uma tela, então o eixo Y, o meio da tela é o 0, então ela vai o que? Positivo sobe e negativo desce. O mesmo para o eixo X, que é o eixo na horizontal. O que é? Tudo que for positivo está à direita e tudo que for negativo está à esquerda. Então nós queremos o que? Que o nosso jogador fique na parte de baixo da tela. Então, se a tela tem o que? Nós damos 600 de altura. Então ela tem 300 positivo e 300 negativo. Nós queremos ali, vamos colocar ali menos 250. E a velocidade zero. Ok, agora aqui a gente põe para rodar. E ele está desenhado aqui o nosso quadradinho, o nosso jogador. No momento ele não está fazendo nada, porque a gente não codificou nada ainda para atuar para esse elemento. Vamos dar sequência então. Vamos começar fazendo a movimentação. Então vamos colocar aqui dentro da nossa classe sexta, vamos criar uma nova função def, vamos chamar movimenta para direita. Ela vai receber um self. E o que ela vai fazer? Ela vai definir o que? O direction da nosso self para direita. Beleza. Novamente nós vamos criar uma nova função que chama o que? Movimenta. Essa função passa o self, ela recebe o self e ela também vai receber o que? Uma distância. Essa distância vai ser a distância que o nosso personagem vai andar, tanto para a direita como para a esquerda. Então aqui nós temos o que? Primeiro passo, nós temos que descobrir qual que é a posição X do nosso usuário, que ele só vai andar pelo eixo X. Então o X vai ser igual ao que? A self.xscore. Ou seja, com isso ela vai localizar o nosso, vamos colocar aqui um comentário, vai localizar a posição X do self, ou seja, do nosso jogador. Após isso, nós vamos colocar o que? Vamos somar a posição, vamos somar o X com a distância que nós recebemos, ou seja, ela vai andar X mais a distância, que é o mais igual aqui, já vai atribuir já pra gente. E vamos dar aqui um self ponto, agora a gente vai setar X para falar que é o novo valor dele. E vamos aqui também dar um self ponto direction stop, para ele não andar mais, só andar o que ele precisa. Criada essa função, legal. Agora a gente vai fazer mais uma funçãozinha, que vai ser a função def movimenta sexta. A gente vai receber um self para ela. Aqui vamos verificar se o self.direction é igual direita. Por que isso? Porque a gente vai começar a verificar se ele vai andar para a direita ou para a esquerda. No momento, vamos fazer um exemplo para ele andar só para a direita. Então, self, ele anda para a esquerda. Vamos colocar aqui os self.movimenta, que é a função assim que a gente tinha acabado de criar. A gente vai passar o que para ela? Lembra que eu comentei que a gente não precisa passar o self novamente, mesmo se a gente declarando que recebe? A gente só precisa passar o segundo parâmetro. Então, aqui nós iremos passar o que? Vamos falar que ele vai andar 10 pixels para a direita. Ok. Vamos ver aqui se ele está rodando. Está rodando, no momento não faz nada. Por quê? Porque a gente ainda não está capturando o movimento.
Então, aqui, o que nós precisamos fazer? Precisamos criar também um loop para o nosso jogo. Então, vamos colocar aqui, loop principal do jogo. Então, nós damos o que? Um while true, ou seja, essa nossa repetição vai ficar rodando infinitamente, porque a condição é sempre true. E aqui nós iremos passar o que? Vamos movimentar o jogador. Para movimentar o jogador, nós chamamos cesta, que é o nosso jogador, e vamos chamar a função movimenta cesta. Ok. Vamos executar ele aqui e ver o que vai ocorrer. Tá paradinho aqui porque ele está como a gente deixou como stop o padrão dele, então ele não vai andar nem tanto para a direita nem para a esquerda. Ok. Então agora o nosso próximo passo será capturar o teclado. Então vamos o que? Vamos aqui vincular o teclado. Para vincular o teclado, nós pegamos o jogo.listen, ou seja, o jogo vai passar a escutar o teclado, escutar os eventos que vão ocorrer. Então, jogo.onKeyPress, ou seja, quando um botão for clicado, vai chamar uma função. Então aqui a gente vai falar aqui, quando o botão for clicado, for apertado, clicado, nós vamos chamar cesta.movimenta para a direita, caso, vamos colocar aqui, o botão direito do teclado, a setinha da direita for selecionada. Então, veja aqui que o R tem que ser maiúsculo nesse exemplo. Então, a gente clicou aqui, vamos rodar o joguinho para verificar se ele está escutando. Aqui não está atualizando ainda. Vamos ver. Não está atualizando porque a gente não está atualizando a nossa tela ainda. Então, em alguns sistemas operacionais, nós temos que colocar o jogo.tracer. Aqui a gente põe um 0. Aqui no nosso laço de repetição, a gente põe um jogo.update para ficar atualizando a tela. Vamos ver se agora vai. Agora, ó, então apertando para a esquerda não faz nada, mas apertando para a direita, nosso quadradinho está andando. Porém, a gente não colocou nenhuma condição para travar, então ó, ele some da tela. Então, vamos colocar uma condiçãozinha aqui só para ele não sumir mais da tela. Então, aqui onde ele seta, vamos colocar if se x for menor, vamos colocar 390, que a nossa tela tem 800, ou seja, menos 400 mais 400. Então, se x for menos 390, atualiza a tela. Então, aqui a gente põe para rodar. E ele executando. Aqui ele trava aqui, ó. Ele não some da tela mais. Fechou. Então, vamos fazer agora a última etapa dessa aula, que é fazer a movimentação para a esquerda. Fazer a movimentação da esquerda é semelhante ao que a gente já fez. A gente vai o quê? Vamos dar o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, na função movimento para a direita. Agora vamos chamar movimenta para a esquerda. Aqui, a direção do nosso personagem vai ser left. A mesma coisa aqui no nosso if, na movimenta cesta, para saber se ele vai andar para a direita, se a direção é direita ou esquerda. Se for direita, anda 10. Se for esquerda, ele vai andar menos 10. E não podemos esquecer que temos que verificar se o botão left da setinha esquerda no teclado foi apertada, e se for, ela tem que chamar movimento esquerda. Vamos executar mais uma vez aqui. E ó, direita e esquerda.
direita, esquerda. Só que lembrando que, novamente, a gente não travou. Então, o jogador sai da tela. Vamos travar ele no momento aqui. Então, se a tela, se x for maior que 390 e x for menor que 390, menos 390, não vai atualizar mais a posição, ou seja, aqui travou e no final também travou, ou seja, aqui nós temos nosso jogador movimentando legalzinho. Então, para essa aula 4 seria esse ponto. Espero que todos tenham gostado e aprendido legal como que a gente faz essa movimentação. Então, nos vemos na próxima aula.